Fala galera, tudo bem? Primeiro, inscreva no canal, compartilhe o canal, soque o like no canal e por favor galera, faça o nosso sucesso que nós dependemos de vocês, porque hoje nós teremos mais um Shake da Semana. Pois é galera, como ainda não acabou a Copa do Mundo, nós escolhemos para o Shake dessa semana 4 jogos polêmicos que nós já tivemos em Copa do Mundo. O primeiro ocorreu em 1974, um jogo entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. A Alemanha Oriental venceu por 1-0. E neste jogo, nesta Copa do Mundo, a grande sensação da Copa foi a seleção da Holanda, porém perdeu na final para os alemães ocidentais por 2-1. Mas o que tem de interessante nessa geopolítica entre o jogo de Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental em 1974? E aí, Fabrício? A abordagem não é apenas futebolística. Estamos tentando verificar o peso político desses jogos. Em plena Guerra Fria, ainda Guerra Fria, nos anos 70, quando a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental se enfrentam no campo, independentemente de quem saiu vitorioso esportivamente falando, estamos observando dois mundos distintos. Um mundo que caminhou no sentido socialista após a Segunda Guerra Mundial e um mundo que caminhou no sentido capitalista. Tanto é que nos anos seguintes, quando se aproximar a unificação, as diferenças vão ser brutais entre as duas Alemanhas. Serão décadas para se equiparar as condições de vida, as condições de produção. Mas naquele momento existia uma disputa de propaganda, um simbolismo por trás do jogo. E a vitória da Alemanha Oriental, por mais improvável esportivamente que parecesse, acabou acontecendo. Isso certamente foi muito comemorado nas casas vermelhas do mundo. Segundo jogo, 1986. No primeiro momento a Copa ocorreria na Colômbia. Por questões de organização, a Copa ocorreu no México, às pressas. E o jogo político que nós tivemos, que chamou a atenção nessa Copa do Mundo, foi entre ingleses e argentinos. Jogo entre os mais famosos de Copas do Mundo, onde Maradona marca 2 gols, um pelas manos de Deus e o segundo gol antológico que ele sai fintando metade do time inglês, 6 jogadores ingleses, até chegar ao gol. A Argentina venceu o jogo por 2-1 e na final a Argentina ganhou da Alemanha por 3-2. Inclusive, um dos poucos campeonatos no mundo que um jogador ganhou a Copa, talvez comparado com Garrincha em 1962 no Chile. E o único título que a Argentina ganhou sem precisar. Mas qual o contexto que tem nessa história? Esse jogo é interessante porque ele consegue ser importante para o esporte, verdadeiramente, e também para a política. 3 anos antes da Copa de 86, aconteceu uma guerra entre Inglaterra e Argentina. Estavam em disputa as ilhas chamadas Falkland, para o olhar inglês, ou Ilhas Malvinas, segundo a Argentina. A ditadura militar na Argentina, o governo de Videla, tentou, digamos assim, utilizar a guerra como forma de propaganda do regime, como forma de organização do próprio governo. E acabou se dando mal. A Argentina perde a guerra, a Argentina perde o território, e o território é riquíssimo em petróleo. Aquele gosto de derrota engasgado na garganta argentina foi, digamos assim, superado com a vitória na Copa do Mundo. O terceiro jogo, galera, ocorreu em 1998, na Copa da França. Quem é adolescente ou tem menos de 20 anos não lembra. A fatídica Copa com um problema, a combustão de Ronaldo. Muitos colocam que aquela Copa foi comprada. O Brasil perdeu a final por 3-0 para o time francês. Jogamos muito mal aquela final. Mas qual jogo político nós tivemos nessa Copa do Mundo? Foi um jogo entre Estados Unidos e Irã, no qual o Irã, obrigado, tá? Você é professor de português? Não. No qual o Irã, tá, venceu por 2-1 o time norte-americano, mas qual contexto geopolítico nós tínhamos naquele momento, brother? Bom, as desavenças ou atritos entre Estados Unidos e Irã não estavam somente naquela década, na verdade vinham dos anos 70. Desde o processo revolucionário que levou o islamismo ao governo iraniano, o Irã se torna um estado teocrático, os Estados Unidos passaram a ser o símbolo do mal, devido à relação que existia anteriormente à Revolução de 79 com o governo local. A partir dali vem a sequência a guerra com o Iraque e as disputas pelas áreas petrolíferas do Oriente Médio. Então, volta e meia, Estados Unidos e Irã têm problemas diplomáticos, conflitos e sempre ensaiam um confronto que nunca aconteceu de forma direta. Lembrando que o Irã é considerado pelos Estados Unidos, juntamente com a Coreia do Norte, como um grande inimigo. Também tem uma questão por energia nuclear, inclusive o Donald Trump revogou um tratado existente que estava seguindo a passos
largos com o Barack Obama, porém o Trump revogou e não aceitou essa situação. Gente, quarto e último jogo ocorreu agora na Copa de 2018 entre Sérvia e Suíça. A Suíça venceu o jogo de virada por 2-1 e ao comemorar o gol, o jogador Shaqiri, né, bem no finalzinho do jogo, ele fez um símbolo que remete à bandeira de algum lugar da ex-Iugoslávia. Na verdade, é o universo albanês, que não existe apenas na Iugoslávia. Os dois jogadores são descendentes, né, de albaneses e eles fizeram a referência direta às perseguições que os sérvios, em outros momentos, executaram contra essa etnia. A etnia albanesa está na região do Cáucaso, nas regiões como Sérvia, Croácia, Bósnia, Eslovênia e principalmente Kosovo, ou Kosovo, e na Albânia. Nesses territórios, as etnias albanesas acabam sofrendo perseguições históricas dos seus vizinhos. É um grito contra o preconceito, contra racismo, contra perseguições. Galera, pois é, hoje foi mais um Shake da semana. Tchau a todos, compartilhe o canal, inscreva no canal, dê um like, porque nós precisamos de vocês para o nosso sucesso! Mas tudo errado, velho. Ele é muito doido, velho. É muito doido.